Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 510, diálogo com a Sombra Hermínio Miranda, tema mulheres, e dando sequência, vamos já direto no assunto, dando sequência na colocação de André Luiz, na verdade no livro Nosso Lar, de Chico Xavier. Então, Hermínio Miranda aqui, ele tece um comentário. No capítulo 18 dessa mesma obra, Laura informa que, afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Sim, há residências em nosso lar e em outras colônias que dispensam tudo quanto é tipo de alimento, né? Mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem, né? Então, no Ministério do Auxílio já é diferente. O Ministério do Auxílio, em nosso lar, eles ainda não puderam abrir mão dos concentrados, dos alimentos assim bem mais próximos às substâncias assim bem mais próximas às quais o indivíduo usava aqui no corpo físico. Então, o Ministério do Auxílio é o primeiro departamento que o indivíduo, quando desencarna, que para a colônia Nosso Lar é levado. Isso se tratando de nosso lar, não é? E não quer dizer que todas as colônias são assim. Eu, com todo respeito, eu conheço algumas, sei como funciona, não vou entrar no mérito das que eu conheço, porque aqui o foco é outro. Mas o Ministério do Auxílio na colônia Nosso Lar é o departamento que recebe os indivíduos que praticamente foram para lá levados. Então é óbvio que não se muda o alimento, o hábito alimentar dele de uma hora para outra. É lógico que no Ministério do Auxílio, se o indivíduo ali pedir churrasco, não tem. Se pedir carne suína, não tem. Se pedir uma cachaça, não tem. É lógico. Se ele pedir também uma meretriz, não tem. Você consegue entender? É preciso entender essas questões. Às vezes as pessoas falam assim, mas que assunto tão inútil. Inútil? Gente, vocês, com todo respeito, vocês não têm noção do que acontece no plano espiritual, no nosso cronômetro aqui de 24 horas lá. Porque é preciso entender que esse cronômetro nosso de 24 horas é para nós aqui. Na espiritualidade não existe esse cronômetro nosso. Então, por isso que tudo aqui na Terra
não passa-se de expressão, não passa-se de termos, né? Então, se eu disser para você que eu tô com uma cólica, eu tô sem condições nenhuma de realizar esses trabalhos hoje, mas eu vou realizar. Não, vó, dá para fazer sim, dá sim, não tem problema não. Vamos continuar. Então, mas existe sim no Ministério do Auxílio alimentos mais concentrados que se aproximam um pouco aqui da Terra. Como existe residências em nosso lar, que esses alimentos concentrados já não existem mais. É óbvio, no Ministério do Auxílio, né? Não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Aí, Hermínio coloca destaques meus, porque ele destacou essa parte. É óbvio que foi ele acrescentou, mas ele acertou, precisa reconhecer isso. Agora, nas periferias de nosso lar, existe sexo, prostituição. Na periferia, existe drogas. Existia, porque Veneranda, na época, aboliu esse trabalho das trevas, conforme já dissemos no vídeo anterior, o comércio clandestino de alimentos, drogas, prostituição. Você um dia você pensou um dia aqui na Terra que isso tudo existiria no plano espiritual, nessas regiões? Ora, gente, pois é lógico que existe. Eu fico pasmo com... Não, eu vou continuar aqui, mas eu quero comentar um item muito importante. Portanto, a alimentação com substâncias concentradas é ainda indispensável. Olha só. Portanto, a alimentação com substâncias concentradas é ainda indispensável, mesmo para aqueles espíritos mais esclarecidos que se entregam a tarefas redentoras, ainda que mais humildes. Então você observa que na colônia Nosso Lar, mesmo aqueles espíritos mais esclarecidos, uma vez que eles se entregam ao trabalho pesado, eles necessitam de um alimento mais concentrado. Porque é preciso dizer que ele é muito esforçado, trabalhador, mas recém-chegado na colônia Nosso Lar. Ele não está lá 500 anos já adaptado. E sim, chegam lá e conseguem gradativamente se adaptar parcialmente e atuam como voluntários. Evoluem, sim. Adquirem experiência,
Mais uma vez, nesses departamentos, eles necessitam de uma alimentação mais concentrada, com maior quantidade de substâncias para suprir-lhes as necessidades. É óbvio que não generalizando. Então vamos lá, ó. Mas depois eu quero comentar algo importante. Se não der nesse vídeo, vai ser no próximo vídeo. Assim, da mesma forma que os problemas alimentares, os de sexo, não ficam totalmente eliminados por um passe de mágica. Gente, não se elimina, nós não eliminamos todos os nossos vícios, os quais nós trazemos ou trouxemos de existências passadas. Você entendeu que é existência e não vidas passadas. Porque tem pessoas, eu vou tocar nesse assunto novamente, porque uma pessoa me questionou a respeito disso. Muitas pessoas dizem assim: quantas vidas eu já tive? Quantas vidas? Que eu saiba, uma só. Mas como uma só? A doutrina... Aí começa a papagaiada. Recebem instrução de papagaios, de arara, de periquito, e depois sai falando besteira por aí, coitadinhos. Não culpo essas pessoas também não, esses coitadinhos. Porque eles aprenderam daquela forma. Porque a doutrina dos espíritos nos diz que já tivemos bastante vidas passadas. Aonde está escrito isso nas 5 obras básicas, gente? E se há nas 5 obras básicas, fiquemos atentos, porque as obras básicas, elas encontram-se modificadas pelas trevas nas correções, principalmente as obras lançadas pela Federação Espírita Brasileira. Eles estão cortando, eles estão eliminando matérias. Então nós não tivemos vidas nenhuma passadas, e sim existências passadas. Nas existências passadas, 800 anos atrás, vou usar dessa forma, fui um mendigo. 700 anos atrás, fui um andarilho. 600 anos atrás, fui um cleptomaníaco. Você viu que eu não me coloco lá em cima de jeito nenhum. Fui um rei, fui uma rainha, de jeito nenhum. O que é isso? Ele precisa ter prudência. Então, muitas pessoas, por falta, de esclarecimento. Então, gente, preste atenção com todo respeito. Nós nunca tivemos vidas passadas. Vidas. Nós tivemos existência. Nas existências passadas, na existência atual. Não é vida atual. Nas existências futuras. Então, como eu disse, se na tua obra básica está diferente vidas, isso é erro de correção, tá? Porque, gente, o princípio inteligente é um só. A única diferença é o século.
o nome, o estado, o país, a fisionomia, essa nomenclatura toda. A única diferença. Mas o Espírito é um só. E outra coisa, muitas pessoas dizem que nós somos eternos. Mentira. Eu te provo. Nós somos imortais. Eterno é Deus, porque Deus é o incriado. Nós tivemos princípio, ele não. Você entendeu? E outra coisa, cabe aqui, por isso que eu estou comentando. Muitas pessoas dizem, elas, que Deus evolui. Nossa, eu não sei porquê, viu? Eu, na próxima existência, eu preciso voltar professor numa faculdade, eu preciso... vocês não deixou, né? Por isso, ó. Muitas pessoas dizem que Deus evolui. Você vai ver essa bagunça que nós vamos tratar no livro Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec. Não, de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Pois Deus é o único ser que nunca evoluiu, nem para mais, nem para menos. Pensa no número 100, por exemplo. Ele, por toda a eternidade, sempre no número 100. Nem mais, nem menos. Nós vamos explicar isso no livro O Céu e o Inferno, que é a obra de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Porque é preciso entender que se Deus evolui, ele não é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Significa que ele encontra vulnerável. Ele encontra-se dependente. Pode acontecer, isso é na história aqui. Se Deus evolui, corre-se o risco da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, outro ser ultrapassá-lo. Se Deus evolui, significa que ele não é eterno. Se Deus evolui, porque outro o fez. E nós sabemos que isso não existe. Por isso, pergunta do Livro dos Espíritos, de número 1. Que é Deus? Não é quem é Deus. Porque tem uns livros dos Espíritos aí, que são livros dos Espíritos picareta, de algumas editoras picareta, que eles modificaram até isso aí. Procura que você vai encontrar. Tá lá no teu livro espírita, assim, ó. Quem é Deus? Tá totalmente errado. Que é Deus? Esse é o original de França. Deus é a inteligência suprema. A inteligência suprema não existe por toda a eternidade um ser ou seres mais inteligente que ele. Ele é o todo supremo majestoso. A causa primeira
de todas as coisas. Prestemos atenção nisso. Deus é a causa primeira de todas as coisas. É preciso fazer uma separação aí. Tudo teve causa primeira. Tudo nasceu dele. Mas ele nunca teve um ponto de partida. Ele tudo criou, tudo cria. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então você consegue entender que os universos foram por ele criados, com todas as dimensões. Deus não pode pensar, porque toda vez que Deus pensa, um universo se forma, se cria. Pois nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos disse isso? Meu Pai trabalha e eu também. Ô, gente, Deus trabalha. Que vergonha para nós, para mim, né? Que vergonha para mim. Que encontro dificuldade em ir ali na pracinha. Você não vê em São Sebastião do Paraíso espíritas nas pracinhas distribuindo alimento para as pessoas necessitadas. Eu não posso deixar, olha, veja bem, a justiça. Aqui em São Sebastião do Paraíso, nós temos uma casa espírita nobre. Chama-se Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. O ano todo, essa casa se preocupa tanto com a parte espiritual das pessoas quanto com a parte material, as necessidades materiais. O ano todo distribuindo cesta básica, assistindo às necessidades das pessoas. Ao lado, tem uma instituição que chama-se Obras. Pessoas digníssimas que lá trabalham. Esses dias mesmo realizaram a distribuição, acredito, não me falha a memória agora. Sei que distribuíram centenas e centenas, não sei o número, de sacolinhas de Natal. Mas não fica nisso não. Em conjunto, tanto Bezerra de Menezes quanto Obras, porque é um grupo só que atua na obra filantrópica aqui em São Sebastião do Paraíso, uma vez ao ano eles fazem um jantar italiano, né? Num clube aqui que chama Clube Ouro Verde. E tudo que se arrecada em prol das pessoas necessitadas. Cesta básica, cadeira de roda, muletas, medicamentos. Então essa instituição tem 24 horas psicólogos. Se você quiser ser atendido por psicólogos, procure o Obras, procure o Centro Dr. Bezerra de Menezes, que eles te encaminham lá para esse departamento. Se você precisa de uma ajuda, tem assistente social
que visita a casa das pessoas para poder ali anotar de fato tudo que a pessoa está precisando, e a assistência social ali, eles estão ali não é para manter a pessoa um ano com cesta básica. Não. Mais uns 2, 3 meses, creio, 4 meses, até as pessoas se fortalecerem e se estabilizarem. Então, quando a gente fala aqui em São Sebastião do Paraíso, a gente não se vê espíritas nas pracinhas distribuindo marmitex para os necessitados. Não é generalizando não, gente. Eu sou bastante justo nisso. E tem outras casas espíritas também, que auxiliam muito a sociedade. Mas 90% dos espíritas de São Sebastião do Paraíso parece que tem eles cola no bumbum. O que é isso, Luiz? Cola no bumbum? Sentam no sofá, interte assistir um programa e esquece do mundo lá fora. São espíritas apaixonados num sofá. Eu sou um deles. Você pensa que eu estou falando mal de alguém? Não estou falando mal de alguém, não. Isso é mostrando o exemplo da cidade. Em São Sebastião do Paraíso, tem essa instituição Bezerra de Menezes, o Obras ao lado. E além dos mantimentos, da assistência social, da assistência com psicólogos, que é muito útil, é necessário, é preciso que uma instituição espírita tenha um psicólogo, um assistente social. Além de tudo isso, praticamente quase que a semana toda durante o dia, se você procura lá 2 horas, 2:30 da tarde, se me falha a memória, tem equipes lá aplicando passe nas pessoas necessitadas. Tem os trabalhos de desobsessão, que ajuda muitas pessoas. Ora, gente, nós temos que reconhecer. Então, dá-se uma sequência. Aí você pode me dizer, mas o que tem a ver esse assunto teu com a obra Diálogo com a Sombra Hermínio Miranda? Vamos para o próximo vídeo, que nós vamos dar uma sequência no que nós estamos dizendo aqui.